Deus é a única fonte criacional de toda a existência. Não existe co-criador, só um criador. Quer eu reconheça isso ou não, Deus é a força motriz de tudo que existe. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor, lhe entregou mais 5, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2, e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-te mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1, explicou: Senhor, te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, escondi no chão teu talento. Aqui está, toma de volta o que é teu. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devia ter investido meu dinheiro com os banqueiros, para que quando eu retornasse, recebesse de volta mais com juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, dá-lhe ao servo que agora tem 10 talentos, pois o que tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, jogue ele fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, isso aqui é tão sério, que a base da reforma protestante é justificação somente pela fé. O homem não é salvo por obras. Nossos irmãos católicos afirma também ah, parte da salvação como obras, mas é fácil de entender o catolicismo, tá? Precisa de uma fé e dizer que os irmãos estão errados. A beleza nas duas tradições. Somos salvos sem as obras. Jesus é o Salvador, mas somos salvos para as obras. Então, quando o católico diz que precisa de obras para ser salvo, ele não está dizendo que Jesus não morreu para nos salvar e isso é insuficiente. Ele está dizendo: cadê a conclusão dessa salvação? Se você é salvo e é socialmente inútil, você não é salvo. A gente vai ser julgado, irmão, pelas obras. Não que ela nos salvasse, mas ela era evidência de salvação. Se você é um cristão, cadê o seu estilo de vida provando isso? Cadê o seu casamento provando isso? Cadê seus filhos interessados naquilo que a mãe é, que o pai é, imitando o procedimento? Porque os teus negócios não evidenciam a ética do teu Deus. Cadê as tuas obras? E está provado aqui que talento é medida monetária, porque Jesus disse a um: por que não entregou o banqueiro? Meu dinheiro. Vamos lá, gente. Para mim, isso aqui é maravilhoso e aterrorizante, porque eu não recebi 13 milhões. Eu não recebi 26 milhões, eu não recebi 55 milhões. Mas o texto ele se aplica ao período de minha existência. O Anderson vai viver a sua primeira vida na Terra por quanto tempo? 70 anos? Lá, o anjo da logística vai calcular o tempo da minha existência, as sementes criativas que Deus plantou dentro de mim. Por exemplo, eu sou escritor de 11 livros. Está lá na contabilidade do anjo da logística do céu, está lá. Tudo que eu poderia ser, tudo que fui, tudo que não fui. Está lá. Ele vai calcular não só baseado no que eu fui e no que eu fiz, mas no que eu poderia fazer e ser. E não fui para aquele lugar. Então, Anderson, baseado em 90 anos de vida que você teve na Terra,
você deveria ter produzido o resultado para o reino de Deus equivalente a 55 milhões. Por quê? Quantas pessoas a sua vida vai salvar? Soma tudo isso como se fosse uma rima ou de gospel. E calcula todas, soma todas essas pessoas, famílias, negócios, na tua rede, calculando daria que tipo de resultado. Então o texto está dizendo, a tua existência precisa corresponder a um lucro na perspectiva de Deus. E esse lucro sempre será, o resultado final, sempre será pessoas, vidas. E o que dá pânico? Como eu disse, existem pobrezas que são merecidas. O que pegou um enterrou, diz, você merece a pobreza que você existe. Tire dele o que ele tem. E existem prosperidades merecidas. Tire dele e entregue ao que tem mais. Então tem gente reinando em vida que merece reinar. Por isso você não pode ser acompanhado de culpa. Você tem que usufruir com autenticidade, mas você tem que ter missão para o seu propósito. Essa riqueza sua é digna se ela é honesta e se ela tem parceria em Deus. E você não pode ser acompanhado de culpa porque você está vendo alguém sem sucesso, fracassado, em pobreza. Você precisa perguntar qual a origem daquilo. Por exemplo, pegue esse rapaz da receita médica plastificada e dê um lote para ele capinar. E tem uma vaga ali numa construção que eu estou fazendo, para você ver se ele não pula 10 metros. Então tem gente que está na pobreza porque merece essa pobreza. Uma coisa é para criança. Eu passei fome, gente. Desde que eu me entendo por gente até os 20 anos de idade. Eu odeio a fome. Eu não consigo ver uma criança sofrendo. Eu raspava o gelo do congelador para mastigar aquele gelo do congelador para disfarçar. Eu misturava açúcar com farinha para comer. Eu lembro, é palpável, um dia que eu e meu irmão ligamos para o meu pai do orelhão. Lembra do orelhão? Pai, a gente está com fome, não tem nada para comer aqui em casa. Torei, vai pro mercado, pede esmola. Uma coisa é você servir uma criança. Uma coisa é você não ter discernimento para entender a malandragem de um adulto explorando sua culpa. Não, um emprego eu te dou. Você quer um emprego? Ah, não, então. Se nós vamos morrer, tudo que somos e fazemos tem de encontrar propósito. Faço uma pergunta cruel a nós nessa manhã. Se morrêssemos hoje, a missão está cumprida? Eu respondo, só para refletir. Você vai chegar bem assim, ó. Mesmo amando Jesus, você vai chegar bem, dizendo, vou encontrar o meu Senhor, sabendo que Ele vai cobrar o lucro da sua existência. Porque para quem empreendeu o propósito, não chega só. Oh, Jesus, como eu te amo. Ó, ok, Senhor, que eu trouxe você. O que você trouxe pro Pai? 50 vidas aqui. 100 vidas aqui. Mas você ama Jesus sabendo que Ele quer vidas. E você vai chegar só lá. Você poderia fazer positivamente revoluções enquanto você estava vivo e você não fez nada. Com o seu tempo, com as suas relações, com o seu dinheiro, com a sua influência. Tem pessoas, queridos irmãos e irmãs, que jamais colocarão o pé numa igreja, seja católica ou evangélica, mas vai aceitar um jantar com você, o churrasco com você. Para de paranoia religiosa que você precisa enfiar alguém dentro de um galpão chamado igreja. Você pode ser a igreja dessa pessoa. É mais ou menos assim, ó, deixa ela te conhecer, ser impactado pela tua doçura, pelo teu cristocentrismo, e ela mesma pergunte, querida irmã, onde tem mais pessoas como a senhora? Vamos ali, domingo, comigo? Deveria ser assim, as pessoas. Nossa, sua vida é tão linda, amiga. Amigo. Vamos ali, domingo? É mais gente como eu. Mas o que a gente quer fazer? Uma vida irrelevante, querendo levar pessoas para o culto no domingo, como se a responsabilidade não fosse nossa. Ufa, tá aí, que pastor prega bem hoje.
Opa, tá aí, que o Papa se vire hoje ali para alcançar o coração dessa pessoa. E pode ser o contrário, elas podem ser impactadas e convertidas com a gente. Sempre faço essa pergunta, vou fazer de novo. Qual, na sua opinião, é o lugar mais caro de uma cidade? Tem Alphaville aqui? Tem? Geograficamente, qual o melhor lugar de Araçatuba? Mais caro. Quase toda cidade tem um Alphaville, chama. Eles constroem a ideia dizendo, é o cemitério. Cemitério é o lugar mais próximo de toda a cidade. Sabe por quê? É o lugar dos projetos que não saíram do papel. Lá estão enterrados padres que não viveram sacerdócio, pastores que não lideraram igrejas, políticos que não exerceram mandato, escritores que não escreveram nada, pessoas que mudariam o mundo e morreram sem mudar a si mesmos. Calcula quanto potencial está enterrado no cemitério. Deus me livre, não, eu não quero. Eu sofro por ter entregue tudo. Por quê? Eu entregava tudo quando meus filhos eram pequenos. Meu mais velho está com 18. Um dos meus livros é sobre família. Eu não quero mais. Eu não quero que meu filho tenha a sensação que eu salvei famílias e não me dediquei plenamente a eles. Então tem um lado bom de ter entregado tudo. Jesus, eu te amo. Tem um lado mal, que é, eu não posso amar a tua família mais do que eu a minha. Eu posso cuidar mais da tua casa do que eu cuido da minha. Minha casa é a minha primeira missão. Meus filhos são as minhas primeiras ovelhas. Minha esposa é minha igreja. Tudo vai acabar, gente. A gente pode sair de uma igreja, a gente pode se decepcionar com o padre, com o pastor, com pessoas, mas a nossa principal missão é quando a gente fecha a nossa porta e diz: cheguei. Eu discordo, pastor. Então, quebre o fato que Deus inaugurou a existência humana com uma igreja ou com uma família? Uma só carne. É o homem com o templo ou o homem com o cônjuge? Hã? E Jesus, o primeiro milagre dele, é num culto ou numa festa de casamento? Lá em Apocalipse, todas as coisas vão terminar com um culto ou com um casamento? Então tem casamento na criação, tem casamento na redenção, tem casamento na consumação. O plano A de Deus é a família. A igreja existe para resgatar o plano A, não tem plano B. A igreja é instrumento, mas o objetivo é o lar. A igreja é um mecanismo que Deus resgata, mas o objetivo de Deus é a família. Por isso o diabo odeia tanto, a família está sendo tão atacada, as ideologias não desistem da família, por quê? Penso eu. A família é como se fosse uma expressão da trindade de Deus, da comunidade de Deus, dos pais, dos filhos e do Espírito Santo, que cria marido, esposa e filhos como expressão trinitária. Aí o diabo é a única coisa que ele não tem. Ele tem uma gangue com anjos rancorosos. E ele tem inveja de ouvir voluntariamente, né? Irmão, Deus amou tanto o assunto paternidade que ele em Jesus se revelou como pai, porque não tem coisa mais gloriosa do que ser chamado de pai, mãe. Não sei se isso toca seu coração, isso mexe mais comigo, sabe? Deus amou tanto que ele diz, eu quero isso aí. Tem horas assim, ó, que meu pequeno, principalmente, irmão, chega a nossa funcionária lá de casa, toda manhã ela ri, que é tão autêntico, tão puro. Eu acordo, quando eu acordo, os meninos vêm. Bom dia, pai. Aí o outro, bom dia, father. O pequenininho, me agarra e eu, bom dia, meu amor. Aí ele.
Aí quebra todo mundo dizendo, dormiu bem? Dormi. E você, dormiu bem? Eu dormi bem. Aí a gente senta pra tomar café. Aí a moça sempre ri. Porque é isso que eu falei no início. O marido cumprindo a missão, a esposa cumprindo a missão e os filhos assistindo. Onde tem grito, nenhum lá, irmão, tem ação maléfica. Grito desestabiliza. Eu falo algo forte para chocar, mas não é literalmente isso. Onde é grito, há demônio. E não tem o demônio por demônio, mas olha o desequilíbrio de um grito. Emocional, psicológico, relacional. Marido gritando com a esposa gritando com o marido, o filho gritando com o pai, com a mãe gritando com o filho. Eu bato lá em casa, não gritem na minha casa. Foi tão bom estar com vocês aqui essa manhã. Vocês gostaram? Deu até vontade de ler de todo mês. Deus é bom. Pessoal, é o seguinte, antes da gente orar esse ano, eu trouxe 3 dos meus livros, sou escritor de 11, e consegui trazer apenas 3. Redenção Familiar é um livro sobre família, casamento, noivado. Discipulado Masculino, que é um livro para homens, mas eu recomendo principalmente às mulheres. Toda mulher reclama do silêncio masculino, mas nem toda mulher dá pronto para que o homem comece a falar. Nós somos calados por um motivo. E um deles é preservar quem não tem capacidade de ouvir os infernos que nós administramos anteriormente. Então você precisa ajudar seu homem a ser o homem melhor. Então, por vezes, ciência masculino é um ato de amor. Tipo, é tão cruel que eu tô carregando que nem todo mundo. Sabe qual é o índice de suicídio? Entre os suicidas, 79% são homens. Por quê? Mulher pode pedir ajuda, não vai ser censurado. Idoso pode, não vai ser censurado. Pede, pode. Criança pode. Quem não pode pedir ajuda? Homem. A sociedade não tem repertório para lidar com o sofrimento masculino. Então, silêncio é uma autopreservação e, às vezes, um ato de amor. O livro, eu trouxe menos, mas é extremamente importante. É Jesus, Sou Gay Agora. Eu tenho um ministério que cuida muito de homossexuais e eu já com o apoio de uns e dinheiro do próprio bolso, já investi mais de R$ 300.000 para transexuais que se arrependem. Colocar prótese feminina no bumbum, no seio. E eu discipulo homossexuais e às vezes financio com a parceria com médicos cristãos para eles retirarem essas próteses e voltarem à vida do jeito que Deus planejou. Então aqui eu escrevo, aqui tem 5 deles contando a história deles, e aqui eu escrevo como um pai, como uma mãe, como um pastor, como um cristão deve se portar na relação, no trato, porque é um tempo desafiador, onde é necessário defender valores, mas também é necessário continuar amando pessoas. Eu não consigo converter o coração de quem eu desprezo, de quem eu hostilizo. Então, é possível defender valores e continuar amando pessoas. E a polarização política e ideológica tem iludido muito o coração dos cristãos. Defenda valores, a gente está defendendo valores, também agredindo pessoas. Esse livro nos ajuda bastante. Mas, para minha alegria, eu trouxe um livro que não é meu, que ele vai ajudar muito o assunto dessa manhã. Eu vou confessar para você, é um livro nas primeiras páginas estranho. Quando eu comecei a ler, dizendo, que pastor estranho, meu Deus. Por quê? Nesse livro, esse pastor norte-americano defende a tese que ele teve uma visão com Deus e tem um anjo da logística. Porque eu, como teólogo, você vai caçando na sua cabeça o versículo que reforça essa ideia. Não tem, né, respaldo bíblico que tem um anjo da logística. Mas tem 2 textos interessantes. Jesus, os demônios se submetem ao teu nome. Aí Jesus, eu estou vendo anjos descendo e subindo.
Lá em Hebreus vai dizer, os anjos são espíritos ministradores os que herdam a salvação. E a palavra lá, ministradores, no grego, que é o original do Novo Testamento, a palavra diácono. O anjo é diácono de quem é salvo. Então, de fato, existe uma gestão. Porque, assim, nos meus momentos de quebrantamento diante de Deus, falei, Senhor, eu amo tanto a tua vontade que eu queria entender como o céu organiza tanta oração. São 8 bilhões de pessoas. Parte dessas pessoas estão orando. Tem uma central, o Senhor distribui para os anjos resolverem essa bronca. Então, se tem anjos subindo e descendo, é o sinal que o céu está trabalhando em nosso favor. E nesse livro, o pastor diz que teve uma visão com Deus, que esse anjo da logística ele é coberto por chaves, por dentro, por fora. Chaves grandes, pequenas, complexas. E eu fui entrando no livro e hoje, para mim, recomendo, é um dos principais livros para quem quer entender mais a questão da prosperidade bíblica financeira. Duas coisas me maravilharam nesse livro. Eu li ele em 2019, 2020. O auge da minha prosperidade financeira foi entre 2017 a 2022, 2023. Nesse livro, ele defende o seguinte: toda vez que Deus está preparando um novo tempo para um servo, uma serva dele, aparece um carro na sua vida. Quer ser ganhe, quer ser compre, involuntariamente. Chegou o carro, comprei, ganhei, fiz um negócio. É Deus sinalizando que um novo destino está chegando. E no outro capítulo, o pastor defende a questão do relógio. Você comprou, você ganhou, apareceu na sua vida. Deus está sinalizando um novo tempo. Eu falei, rapaz, coisa estranha. Mas quando eu fui dar por mim, gente, enquanto eu li o livro naquele ano, por isso que hoje eu falo, Jesus me freia. Eu tava com 14 carros. Eu doei todos lá. Não fique muito empolgado. Eu falo, Jesus Cristo, eu te amo muito, eu sou muito louco. Irmão, para onde eu ia, eu já palestrei e preguei em 40 países. Para onde eu ia, ô pastor, Deus falou no meu coração, eu queria te presentear com um relógio. Irmão, eu tive que comprar case. Quando eu fui ver, eu tava com 3 cases e 75 relógios. Eu dei tudo também. Então, foi maravilhoso essa sintonia. Algo acontecendo na minha vida, o pastor sinalizando na mesma direção, dizendo: olha, por que é interessante a leitura desse livro? Deus só fala com a gente o que a gente é disposto em ouvir. Muitos de nós foi ensinado a querer a salvação eterna. Jesus foi para a cruz para nos salvar. Amém, está feito. Mas, por exemplo, você pode ser salvo péssimo marido, porque não tem ligação do princípio. Princípio para ser um bom marido não é o mesmo princípio aplicável da salvação eterna. Salvação eterna é a única coisa que Deus faz em você, só. Todo o resto Deus só faz com você. Quero ser um bom marido, tem princípios aqui para você seguir. Quero ser uma boa esposa, tem princípios aqui. Quero ser bom nos negócios, tem princípios para você seguir. Quero ser um bom pai, mas o princípio do dinheiro não é o mesmo da criação dos filhos. O que nos frustra? A gente é bom em Deus em uma área e péssimo em outra. Deus só fala contigo o que tu quer ouvir. Eu quero ouvir como ser um homem melhor. Quero ouvir como ser uma mãe melhor, um pai melhor. Quero ouvir sobre como ganhar dinheiro à luz da Bíblia. Esse livro me revolucionou. Sim. Por quê? A gente tem muito achismo sobre o assunto. E a gente precisa quebrar as crenças, sabe? Ouvir uma outra perspectiva. Olha o que você ouviu nessa manhã. Nem vou falar à tarde, numa igreja aqui, de um pastor amigo. Quebrando uma mitologia. Jesus era pobre. Quem é Deus, se é Deus, não pode ser pobre. Então não posso confundir quem Jesus é e o Jesus histórico. Por quê? Pobreza é limite, finitude. O que é pobreza? Eu vou chegar a um limite que esbarra na minha impossibilidade. Ok?
E é algo que não faz parte nem do vocabulário, nem da natureza de Jesus. Jesus é um ser infinito. E ele é o verdadeiro próspero, porque quem é o verdadeiro próspero? O que não é banal, o que não ostenta. Eu amo milionários com cara de Zé. Eu não gosto de milionário com cara de milionário. O Zanon falou isso na palestra semana passada, ela falou: todos os banais que eu conheço são milionários, mas eu não conheço nenhum bilionário banal. Ele disse: todos os bilionários que eu conheço são pessoas sóbrias, equilibradas, maduras. Porque já passaram um momento assim, ó, tô no zero, sou milionário, o que que a gente vai fazer? Mostrar isso pelo tamanho do jacaré na camisa, o tamanho exagerado do relógio, o exagero da ostentação. O bilionário já passou por essas tentações e está na construção de quê? Sobriedade, propósito, estabilidade, trabalha menos, entendeu que o excesso prejudica coisas fundamentais e o tempo é algo que você não compra de volta. Então, por exemplo, tem muitos homens de sucesso que não negociam amanhã, por exemplo, "Não, amanhã é minha, amanhã é dos meus filhos, amanhã é com a minha esposa, só começa a trabalhar a partir de tal hora, não me ligue." Coloca protocolos de autodefesa. Que pobre cria a existência? Que pobre anda sobre as águas? Pedro era pobre. Jesus, és tu? Deixou andar sobre as águas? Andou e afundou, porque é ser humano finito, pobre. Jesus não, tranquilo. Então, Jesus não era pobre, Jesus é Deus. Eu sou, tu é, em alguma instância. Por isso que a gente tem que quebrar as crenças e dizer: Deus, no que eu não sou bom, eu quero te ouvir. Eu sou bom na generosidade, eu não sou bom na gestão. O que que eu aprendi? Entregue para Keila hoje. Acabei de fechar um negócio com um sócio em São Paulo. Keila, pelo amor de Deus, me salva. Como, meu bem? Toma conta do financeiro. Seu marido é um desastre na gestão. Você lembra? Se não me ajudar, eu pago as contas do mês e entrego tudo por rei. Então, assim, ó, seja chave. Ei, cadê? Já fechou a transação? Dinheiro comigo, senha comigo, os boletos comigo, credores comigo. Ninguém conversa com você sobre dinheiro. Entregue o que você é bom entregar. Deixa comigo. É assim, é um time. Cresça naquilo que você não é bom. Delegue naquilo que você não é bom. Você pode ser um gênio, autodestrutivo. Olha o exemplo dela, que dou. Para encerrar do fato. E a gente olhar. O carro que eu falei. Aí vamos comprar uns 7 lugares, depois de 2 anos. Meu bem, que carro a gente compra 7 lugares? Ela veio e falou nada, irmão, quando eu vendi o carro para os autistas. Quero entender, né? Eu acho. E poupando, ele ama isso, ele ama Jesus, ele ama essas crenças. Aí eu cheguei, que carro a gente compra? Aí ela, meu amor, com todo carinho eu vou falar isso. O que importa se você vai vender sem me consultar? Não, eu comecei a chorar, hein? Não, eu não vi, não cheguei, me perdoe e tal. Ela, não, eu te amo, entendo. Mas amadurecida, não, nunca. Quero nada, eu amo aquela mulher, sou. Aquela mulher andou até comigo, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Meu Deus, velho. Tá doendo nela, 2 anos atrás. Não posso, não posso. Então, não sou bom em gestão. Reconheça as suas habilidades. Se não quer desenvolvê-las ou não tem capacidade de desenvolvê-las, eu tenho pânico de burocracia. Eu tenho horror. Imagina eu com a planilha. Eu tremo de nervoso. Bora executar. Eu sou o cara da ideia. Eu sou o visionário. É igual o Steve Jobs, um gênio. Lembra do iPod? Dos engenheiros. Está pronto. Desse tamanho. Está no filme biográfico dele. Ele pegou e disse: não, muito grande. Não, mas é que a gente conseguiu, finalizamos. Não, muito grande. Do lado dele, o aquário. Ele pegou o iPhone e jogou dentro do aquário. Aí foi caindo o iPod.
Ele diz, ó, tá vendo? Vendo o quê? Tá borbulhando. Está borbulhando, tem espaço interno. Pode ser menor. Lembra? Pode, desse tamanho, fazer um projeto original. Mas dá uma planilha para um bexiguento desse para ver se ele tem. Não tem. Então, foque no que você é bom, delegue no que você não é. Se você é casada, não menospreze a capacidade do seu parceiro, da sua parceira de ser tão bom quanto você. Nossa. Eu sou o bonzinho, aquele é a malzinha. Pastor, eu tá aqui, Keila. E meu pastor confidenciou para mim que ele é do mesmo jeito. As ovelhas da igreja pediram o nome do pastor emprestado, sujaram o nome do meu pastor. Aí hoje, delegou para a esposa. Pastor, fala com a Aninha. Aninha, a gente, vamos. Eu vou presentear vocês e vocês vão presentear os autistas. Podemos fechar assim? Tá bom? Você vai passar na mesa, pegar o que você quiser aqui, o livro que você quiser, quanto você quiser, e você vai pagar quanto você quiser também. Nessa maquininha aqui. Aceita Pix, débito ou crédito. Eu quero pagar R$ 10. Eu quero pagar 1 milhão. E os autistas, os 511, vão ser abençoados lá em Brasília. Pode ser? Pode? Eu vou falar com a Gláucia e ela vai mandar um vídeo para você, institucional, lá dos autistas, e um programa que a gente colocou de selos, que é uma maneira de um sacrificamento. Como que vai acontecer? As empresas vão se tornar parceiras desses autistas, sendo credenciada em uma rede empreendedora com 2 encontros anuais, expondo a responsabilidade social dela. Então, ela vai receber um quadro para a empresa ou para o escritório do CEO, uma plaquinha de acrílico, nossa empresa é amiga dos autistas carentes do Brasil. Esse selo vai de R$ 100 a 20 mil. Você escolhe selo prata, bronze, diamante, 100, 500, 1000, 2 de 500, 5, 10 ou 20. Então, você escolhe o que você vai fazer, fechou a parceria, temos uma contrapartida de divulgação mensal nas redes sociais, né? A minha tem 1 milhão de seguidores, a do projeto 40 mil seguidores. Então, todo mês a gente está nutrindo, direcionando os nossos seguidores para a sua rede social, para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, e a gente faz essa parceria mútua, onde, em nome de Deus, nós cuidamos desses autistas, mas também uma contrapartida daquilo que a gente pode fazer, evidenciando sua responsabilidade social e o que você está fazendo, porque ontem aqui o irmão estava ali mortinho e eu sou ligeiro, irmão. Já fechei sociedade ontem. Isso aqui é uma garrafinha que modifica a estrutura da água e ajuda a eliminação do que é tóxico no nosso organismo. Esse tipo de tecnologia tá, não é uma conexão direta medicinal, tá? Mas está ajudando pessoas que têm diagnóstico de câncer, de, com autismo também, porque o autismo, ele automaticamente é uma questão também biológica. Por isso que o glúten e a lactose faz um mal brutal aos autistas. Aí eu falei, me explique. Aí explicou, eu falei, tô junto. Não sei o que, quer uma parceria? Quero. Tantos por cento é a minha parte. Cara, fechou, fechou, é isso aí. Toma o que eu posso fazer e dá o que você pode fazer. E a gente glorifica a Deus cuidando dos autistas nesse caminho aí. Então, no que a gente pode fazer como contrapartidas, a gente faz. O que você pode cuidar dos autistas vai me deixar feliz e vai fazer com que eu onere menos no meu individual, irmão. Porque é aquilo que eu falei. Eu não oro para fazer, eu oro para Jesus me parar. Jesus, se não for, me para, que eu já estou indo. Tem gente, Jesus é para ir? Jesus é para ir? Porque aquele servo inútil da parábola dos talentos, no grego é lento, servo lento. Anderson, Anderson, quanto tempo você leva para dizer sim?
Sabe o que mais ama a exclamação na Bíblia? Fulana, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E para, Jesus, que eu já estou indo. Fica de pé, vamos orar? Pai, nós te adoramos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, dos meus irmãos aqui reunidos, cada lar aqui representado, cada igreja e paróquia aqui representada, cada negócio, empresa aqui representada. Obrigado pela vida da Gláucia, dessa empresa, com o propósito de todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores, credores, que o Senhor alcance e abençoe a vida de todos. Nós te honramos e agradecemos por essa palavra compartilhada, sem dúvida, uma nova consciência, uma nova visão, um propósito foi estabelecido no coração de cada um de nós. Obrigado porque essa manhã elevou o nosso nível, elevou a nossa responsabilidade, elevou a nossa percepção das coisas, tá? E isso não há preço que pague, nós honramos e louvamos o teu santo nome e te agradecemos pela inauguração de um novo tempo em nossas vidas. Eu te agradeço pela vida dos 511 autistas em Brasília. Eu te agradeço porque coisas novas serão produzidas aqui que irão abençoar a vida deles lá e em todo o Brasil. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Gente, quantos foram abençoados aqui hoje? Nossa, glória a Deus, que palavra mais rica. Quem é que vai morrer com os talentos enterrados? Nem eu. Em nome de Jesus, que essa consciência mesmo, esse novo nível de fé, de consciência, possa levar vocês a estarem praticando aquilo que cada um tem o seu chamado. Olha, ele propôs essa parceria aqui. Então, eu espero que, em nome de Jesus, vamos realmente contribuir. E eu sei que o Espírito Santo vai estar falando para quem nós devemos também presentear. E o valor a cada um a estar investindo. É uma obra magnífica onde nós temos a oportunidade de estarmos servindo o reino de Deus através da vida do pastor Anderson, abençoando os autistas e todo esse projeto lindo que não é só isso, ele foi muito modesto, mas ele carrega uma missão magnífica. Eu não sei quantos conhecem maçonaria, que foi uma das missões, dos movimentos que ele levantou já, e eu fui uma das que fui impactada, que é um movimento para homens, mas é o que ele mexeu tanto comigo, tanto, tanto, e eu tive a honra de conhecê-lo e estar aqui hoje um presente, não só para mim, mas para todos vocês também. É um amigo e irmão, e eu peço para vocês que aquilo que o Espírito Santo tocar no coração de vocês, façam, sabe? Até mesmo eu falo assim de uma doação que o Espírito Santo tocar, faça, porque é para a obra, é para o reino de Deus. E eu queria só falar isso para vocês. E eu quero também abençoar o nosso alimento, que o nosso alimento ali é a mesa preparada com tanto amor e carinho, onde eu tenho falado que a mesa é um local de reconstrução. A mesa, amanhã nós teremos, comemoramos aqui no Brasil, né, a Páscoa, que é o nosso Salvador, que ele é honrado através das nossas vidas. E a mesa foi o local da ceia. E a mesa que eu falo que é o local de comunhão, é o local que as famílias se reconectam, é o local de presença. E não existe maior presença do que a do nosso Jesus. Então, que cada um possa sair daqui com a missão de levar um pedacinho do céu para sua casa, através do que foi ministrado, através da comunhão na nossa mesa, e que aquele alimento seja abençoado, mas o nome de Senhor abençoado. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa mesa, por esse alimento que nós iremos receber, pelas mãos que prosperaram, e a sua promessa cumprida, mais uma vez, que o Senhor nos daria o pão de cada dia. Seja louvado em tudo, em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.